Então, bem aqui ele está me fornecendo o valor referente à carga, tá? Na aula passada nós vimos que essa carga ela é simbolizada por Q, tá? É o Q do processo. Aqui ele forneceu para mim a massa molar, tá? A massa molar. A pergunta dele é qual é a massa do elemento cobre que vai ser depositado, tá? Lembra que na cuba eletrolítica ela funciona mais ou menos assim, então você tem dois eletrodos que são inertes e ocorre um processo de fornecimento de cargas. Um gerador fornece energia para cá e ocorre uma reação de oxirredução aqui dentro dessa cuba. Aí, nesse caso, como é o sulfato de cobre, essa reação de oxirredução ela vai gerar o cobre metálico para mim, no eletrodo negativo, tá? É chamado de cátodo. Então, aqui no cátodo vai ser depositado o cobre. É justamente isso que ele quer que a gente faça o cálculo. Qual a massa de cobre que vai ser depositada aqui? Tá? Qual é a massa de cobre que vai ser depositada aqui? Então, eu vou pegar um slide aqui, seria um em branco. Esse aqui serve. Só trocar a canetinha aqui. Ah, não, acho que é vermelha. Então, a substância lá é o sulfato de cobre. Tá? E forneceu para mim o quê? Que é a carga. E disse na questão que a carga vale 9.650 colos. Tá? Quando for realizado essa eletrólise de sulfato de cobre utilizando essa carga, qual a massa de cobre vai ser depositada? Aí ele deu também na questão a massa atômica do cobre igual a 64. Então, ele me forneceu aqui a massa atômica do cobre. Vou colocar aqui massa atômica do cobre igual a 64 gramas por mol. Bora lá. Bora calcular qual vai ser a massa de cobre. Aí a gente lembra das duas equações que nós vimos na aula passada. E, na verdade, as duas equações são as duas leis de Faraday e gerou uma equação assim para mim. A massa é igual ao equivalente grama da substância. Essa expressão matemática eu não posso esquecer. É igual ao equivalente grama da substância vezes a corrente vezes o tempo dividido por 96.500. Então, essa é a expressão que nós vimos na aula passada. Pessoal, essa canetinha está dando para você enxergar? É legal aí? Então, esse valor aqui, não sei se o preto fica melhor, é o equivalente grama. O I aqui é a corrente no processo. O T é o tempo. Esse 96.500 corresponde à carga que é conhecida como constante de Faraday. É a carga equivalente a 1 mol de elétrons, tá? Logicamente, quando for 2 mols de elétrons, essa carga ela vai mudar, mas à medida que isso acontece, a gente já calcula essas cargas diferentes de 1 mol de elétrons aqui no equivalente grama, é por isso que ele apresenta bem aqui. Então, a expressão matemática é essa. Essa massa aqui é a massa que é depositada, esse E é o equivalente grama, aqui é o corrente vezes o tempo, e nós vimos lá que, lá da física, a gente emprestou essa equação, que a carga nada mais é do que a corrente elétrica vezes o intervalo de tempo, que é isso bem aqui. Então, quando eu tenho I vezes o T, eu tenho nada mais é do que a carga elétrica, tá? Então, I vezes T corresponde à carga. Esses dois aqui são carga. É justamente isso que ele me forneceu bem aqui na questão. O equivalente grama a gente faz separado o cálculo. O equivalente grama corresponde à massa atômica do metal
vezes o NOx do metal. Ou seja, isso aqui eu falo metal porque eu estou trabalhando com cobre, mas se fosse outra substância também ficaria da mesma forma. Sempre a massa atômica dividido pela carga. Então, o equivalente grama, a massa atômica ele deu na questão, 64. O equivalente grama vale 64. E esse cobre é o cobre 2+. Então, o NOx do cobre é o cobre 2. Tá? É o cobre 2. Então, aqui eu tenho que o equivalente grama é 64 dividido para 2. 64 dividido para 2, então o equivalente grama vai ter um valor igual a 32. Tá? Esse é o equivalente grama. Então, venho para cá. Ó. A massa vai ser igual ao equivalente grama, que é 32, vezes corrente vezes o tempo. Eu disse para vocês que é carga. A carga é 9.650. 9.650. Essa carga ele deu aqui na questão. Dividido por 96.500, que é a carga de Faraday, que é a constante de Faraday. 96.500. Tá? Então, a massa bem aqui, minha massa vai ser igual. Eu tenho que efetuar esse cálculo bem aqui, ó. Tá? Eu posso cortar esse 0 com 0, aí fica a critério de cada um de vocês, né? O importante é vocês realizarem essa continha correta. 32 multiplicado por 9.650, o resultado divide por 96.500, tá? Então, esse é o objetivo aí. Quando faz isso aí, a gente calcula a carga. Bora ver quanto vai dar? Façam aí, por favor. Quanto foi que deu? Três vírgula dois. 3,2. Então, aqui eu tenho uma massa equivalente a 3,2 gramas. 3,2 gramas. Tem alguns momentos em que ele fala que o rendimento do processo ele não é 100%. Parece estequiometria quando vocês estudaram. Aí tu lembra que essa massa que foi calculada aqui é a massa equivalente a 100%. Caso ele afirme na questão que o rendimento seja diferente de 100, pede para calcular a massa desse rendimento, você já sabe que esse valor que você encontra aqui é o valor levando em consideração que tudo acontece normalmente, sem nenhuma perda de nada, de massa, de energia, essas coisas. Então, o rendimento aqui equivale a 100%. Se for rendimento diferente de 100, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer uma regrinha de 3. Esse valor é 100%, o rendimento que ele te dá na questão é igual a X. Então, praticamente dessa forma. Então, aqui que você aplica, o X da questão é você entender essa expressão matemática aqui, tá? Entender a expressão matemática que você faz o cálculo. Às vezes será necessário, às vezes na questão ele te dá massa e pede para te calcular quanto de carga, ou qual o tempo, ou quanto é a corrente elétrica, então isso vai mudar. Lembra que aqui nessa expressão tu pode fazer o cálculo, na verdade, pode ser cálculo de massa, ele pode te pedir a massa na questão, ele pode te pedir quanto vale a corrente na questão, pode pedir quanto vale o tempo na questão, ou pode pedir quanto vale a carga na questão. Então, aqui ele pode fazer essas seguintes perguntas para nós. Tá? Entenderam até aí essa primeira? Bem simples, né?
Só para a gente relembrar o que vimos na aula passada. Entenderam aí? Sim. Beleza. Então, bora partir para outra, que está bem aqui. A outra diz: um processo eletrolítico onde ocorre a oxidação de zinco a zinco 2+, transcorre durante 30 minutos. Tá? Então, percebe que agora ele está te dando tempo. E utiliza uma corrente de 0,53 amperes. Qual a massa de zinco oxidada durante esse processo? Tá? Qual vai ser a massa de zinco oxidada? Então, ele fala que ocorre uma oxidação de zinco até zinco 2+. Beleza? Ocorre uma oxidação de zinco até zinco 2+. Bora lá. Então, nessa segunda questão lá, então ele fala que o zinco ele está oxidando, ou seja, ele está perdendo 2 elétrons e transformando em zinco 2+. É isso que ele te afirma lá na questão. Ele fala que o tempo de duração disso aqui, o tempo de duração é de 30 minutos. Então, o T, que é o tempo, é 30 minutos. Tá? 30 minutos. Ele diz que a corrente é 0,53 amperes. Uma corrente de 0,53 amperes. Aí ele vai perguntar para nós, ele pergunta para nós qual é a massa de zinco que é oxidada. Qual é a massa de zinco que é oxidada? Certo? Nós podemos resolver isso aqui também por uma estequiometria. Sabendo que a reação é essa bem aqui, que é a semi-reação, que eu mostrei para vocês, como é que se escreve essas semi-reações já. Sabendo que essa é a semi-reação, qual vai ser a massa de zinco que vai ser oxidada? Aqui a gente dá o tempo e te dá a corrente. Só tem que ter atenção o seguinte, pessoal, toda vez que ele trabalhar com eletrólise, esse tempo aqui, nem sempre ele vai te fornecer na unidade que a gente precisa realmente trabalhar. Então, essa unidade do tempo, ela é uma unidade em segundos, e aqui ele está dando em minutos. Então, toda vez que ele te der unidade diferente de segundos, a gente precisa transformar para segundos. Eu só posso trabalhar com essa unidade de tempo em segundos. Então, se ele te der em horas, em minutos, tu já sabe que deve trabalhar, transformar ela para segundos, tá? Então, 30 minutos equivale a quantos segundos? 30 minutos equivale a quantos segundos? 1 minuto. Se a gente não lembrar, a gente regra de 3 para tudo, tá? 1 minuto tem quantos segundos? Concordo que é 60? Tá? Então, se a gente tem 30 minutos, quantos segundos eu vou ter? X. Eu vou ter X. Em outras palavras, para me transformar de minutos para segundos, basta multiplicar o valor por 60. Não é isso? 3 vezes 6, 18. 3 vezes 6, 18. Tá? 2 zeros aqui. Então, eu vou ter 1.800 segundos. Concordam comigo? Sim, né? Então, agora, com o valor do tempo e da corrente, eu calculo a carga. A carga é igual a corrente vezes o tempo. A carga é igual a corrente vezes o tempo. A carga é igual a corrente 0,53, 0,53. O tempo eu acabei de encontrar aqui 1.800.
Pessoal, quanto vai dar essa carga aqui? Quanto é 0,53 vezes 1.800? Conte para mim, por favor, quanto dá essa carga. Novecentos e cinquenta e quatro. Tá, 954. Lembra que a unidade aqui é Colombo. Um C de Colombo. Colombo. Tá? 954. Então eu encontrei a K. Daí a gente vem para cá, ó, na estequiometria. A massa atômica do zinco, ele deu na questão aqui. Olhando agora, acabei aqui, 65. Tá? Então, a massa atômica do zinco é 65. Eu vou pôr esse 65 bem aqui. 65 e vou chamar que é 65 gramas. 65 gramas está para... Percebe que aqui está passando 2 elétrons, que a gente chama na química isso aqui de 2 mols de elétrons. Tá? Então, a leitura é o seguinte, 65 gramas, 2 mols de elétrons. Então, 2 mol de elétrons, eu pego e multiplico esse 2 pela constante de Faraday. É 96.500. Caramba, tá muito ruim aqui esse mouse. Tá? Então, 2, por que tem esse 2? Porque tem 2 mols de elétrons bem aqui. Ó. Se fosse 1, seria 1. Se fosse 3, seria 3 e assim por diante. Então, 2 mols vezes 96.500, que é a constante de Faraday. Tá? Agora, eu vou o seguinte. Lembra que isso aqui é carga. Carga. A pergunta é, qual a massa oxidada de zinco? X, tá? Qual a massa oxidada de zinco quando eu tenho essa quantidade de carga? 954 Orlando. Tá? Então, nós vamos lá. Ó. X, tá? X vai ser igual a 65 vezes 954 dividido por 2 vezes 96.500. Então, quanto vai ser o valor de X? O valor de X corresponde justamente à massa oxidada de zinco. Por favor, encontrem. Encontraram?
Pode fazer por parte se quiser isso aqui. Só confirma comigo para ver se isso aqui vai dar isso aqui. 62,010. Isso, Duas professor. vezes 90, isso, 96 mil, vai dar 193 mil, né? Aí 62,010 dividido para 193 mil. Deu quanto? Deu 0,32? Sim. Pronto, então é isso. Né? Então esse é o valor aqui, tá? 0,32. Então significa dizer que vai oxidar 0,32 gramas de zinco. Quando tiver essa carga aí. É simples perceber que realmente é isso, porque isso aqui é diretamente proporcional. Se você diminui a carga, como está sendo diminuída a carga bem aqui, você também vai diminuir a massa. Então, 0,32. Entenderam aí, galera? Então, é só aplicação mesmo, não tem muito segredo. Olha a outra aqui. Uma peça recebeu um banho de prata por eletrólise. Sabendo que neste processo, íons pratas se reduz a prata metálica. E a carga envolvida nesse processo foi de 0,1 Faraday. Então, e deu essa quantidade de carga bem aqui. Ó, tá? Que massa de prata se depositou sobre a peça. Tá? E deu a massa molar da prata. Então é o seguinte, dá para a gente fazer de duas formas. Ou você aplica a fórmula, como é aplicado lá, ou a gente ou a gente fica meio... Ou a gente aplica a fórmula, ou a gente faz por regra de 3, tá? Ele fala que a carga, deixa eu só relembrar lá, é 0,01 Faraday. Então agora ele deu a quantidade de carga equivalente a 0,01 Faraday, que tem a unidade F, tá? Ele diz que a prata sofre uma redução. Então, a redução da prata é escrito dessa forma. Então, essa é a reação de redução da prata, que na verdade é a semi-reação de redução da prata. Aqui, tá? Aí ele pergunta qual a massa, né? Qual a massa de prata? Ele pergunta qual é a massa de prata. Então, é o seguinte, a primeira coisa que a gente deve saber é que bem aqui ele está te dando a carga em Faraday, e essa carga aqui ela tem que ser em Coulomb, tá? Ela tem que ter a unidade Coulomb. Então, significa dizer o seguinte, que você primeiro transforma essa carga de Faraday para Coulomb. Então, eu disse para vocês na aula passada que essa carga 96.500, que é conhecida como constante de Faraday, na verdade é a constante, como o próprio nome já diz, de apenas 1 Faraday. Então, a gente vai dizer o seguinte, que 1 Faraday é igual ou está para 96.500, ou equivale a 96.500 Coulomb. Então, a gente faz primeiro essa regra de 3 também aqui. 1 Faraday equivale a 96.500 Coulomb, que é a constante de Faraday que a gente chama. Só que ele está te dando esse valor aqui, ó, 0,01.
Faraday. Então, qual é a constante aqui? X. Tá? Então, a gente vai resolver isso aí. A gente vai achar o valor de x. O valor de x, na verdade, vai ser 0,01 vezes 96.500. O valor de x vai ser igual, tá? Então, 0,01 vezes 96.500, se vocês realizarem lá, acredito que vai ser isso aí, mas vocês podem confirmar. R$ 965 cólon. Uma, duas, cada dois casos. Tá aqui, ó. Tá? Então, essa vai ser a carga. Então, na hora que a gente fazer isso aqui, a gente vai para o seguinte, ó. 1 mol de elétron vezes a constante de Faraday, parecida com aquela lá. 1 mol vezes 96.500. Esse valor está para a massa da prata, que aqui na questão ele deu 108. Bem aqui, ó. Essa massa é a massa da tabela. 108 gramas. Ele pergunta qual a massa de prata que será reduzido. Vai ser depositado X. Quando se passar uma... Vou até colocar aqui o C para a gente não esquecer que é colombo. Que é a quantidade de cargas que é referente a 0,01 Faraday, que é essa quantidade bem aqui. 965. Então, quanto vai ser o valor de X? Então, a gente faz a medida pelos extremos, o valor de X vai ser 108 vezes 965 dividido por 96.500. Quanto vai ser o valor de X? Um 1,08. Então, eu vou ter a quantidade equivalente a 1,08 gramas de prata. Pronto. 1,08 gramas de prata. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Essas 3 questões que foram resolvidas. Senão a gente prossegue. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho mais 3 aqui. Eu separei, a gente vai fazer. Deixa eu pegar. Tá aqui. A primeira diz essa outra aqui.
Em uma eletrólise ígnea de cloreto de cálcio, passa uma corrente de 0,452 amperes durante 1 hora e 50. Quais as quantidades de produtos formados no anodo e no cátodo? Tá? Qual a quantidade de produtos formados no anodo e no cátodo? Então, como ele fala que é eletrólise ígnea, a gente vai ter que lembrar o que foi visto na aula passada, tá? Eletrólise ígnea é uma eletrólise que acontece com o eletrolito, que no caso é a substância, que é essa bem aqui. O eletrolito, ele sofre uma fusão. Então, se a gente fosse esquematizar a eletrólise bem aqui, seria uma cuba eletrolítica, seria 2 eletrodos inertes, tá? Um gerador. E aqui dentro você tem a solução, ou melhor, você tem o cloreto de cálcio no estado líquido, tá? Esse aqui seria o cátodo e aqui seria o ânodo. Tá? Então, aqui dentro, como é cloreto de cálcio, esse cálcio ele sofre uma dissociação. Então, você tem cálcio, 2 mais, e o cloreto menos, tá? Então, para a gente escrever, primeiro, a reação que acontece no cátodo do processo, tá? O cátodo vai ocorrer uma redução do cálcio. O cálcio ele sofre um processo de redução. Então, o cálcio, 2 mais, tá? Ele vai ganhar 2 elétrons, e vai se transformar em cálcio metálico. É justamente, se a gente fosse perceber isso aqui na prática, esse eletrodo bem aqui, ele aumentar a sua espessura. Ia ter uma espessura aumentada, que era o depósito de cálcio. É por isso que ele pergunta qual a quantidade. Então, quando eu tenho aqui essa corrente e esse tempo, qual a quantidade de cálcio vai ser depositada no processo? Então, eu posso saber quanto de carga. Corrente e tempo me fornece a quantidade de carga, que é justamente a carga fornecida por esse gerador bem aqui, ó. Então, a corrente vezes o tempo é igual a carga. Então, a carga é igual. Quanto é a corrente? 0,452. 0,452 amperes vezes o tempo. O tempo, ó, eu preciso transformar esse tempo aqui, pessoal, para segundos, tá? Eu não posso trabalhar ele com hora, lembra agora que eu falei. O tempo ele tem que ser trabalhado em segundos. Se for dado o tempo em minutos ou hora, você já sabe que deve transformar para segundo. Então, na verdade é 1 hora e 50. 1 hora e 50 minutos. Não, é 1 hora e meia aí, né? É 1,5, não, é 1 hora e meia, perdão. Então, 1 hora e meia, se fosse 1 hora e 50 minutos, ele dava 1 hora e 50 minutos, 1 hora e meia, 1,5 e meio. Então, 1 hora e meia tem quantos segundos? Tá? 1 hora e meia tem quantos segundos? Ou seja, 1 hora e 30 minutos. E pode ser transformado tudo primeiro para minutos, depois para segundos, ou se vocês quiserem, vocês podem... É do jeito que acharem mais fácil, tá? O objetivo é que vocês cheguem nessa quantidade aqui em segundos, tá? Como vocês vão chegar lá, aí a maneira mais fácil vocês vão fazer, lógico. Então, só para a gente lembrar, deixa... Oh, deixa eu fazer o seguinte bem aqui. Então, ó, 1 hora, pessoal, tem 60 minutos. Tá? 60 minutos. 1 hora tem 60 minutos.
Então, em outras palavras, nós temos 1h30, nós temos 90 minutos. Concordam comigo? Então, nesse caso, nós temos 90 minutos, tá? 1h30, 90 minutos. Então, eu pego aqui, bem aqui, 1 minuto, 60 segundos, 90 minutos, é 1h30, 90 minutos, tá? Quantos segundos eu tenho? Beleza? Então, o valor de x vai ser quanto? Vai ser 90 vezes 60. Noventa vezes 60 vai dar quanto? Quanto deu aí de vocês? $5.400. Beleza. Então, eu tenho 5.400 segundos. Eu jogo bem aqui. 5.400. Então, a quantidade de carga vai ser quanto? Agora, peguem, por favor, essa quantidade de corrente e multiplica pelo tempo de duração da eletrólise. Quanto é que vai dar a quantidade de carga? 0,452 vezes 5.400. Dois mil quatrocentos e 2.440,8. Isso aqui, né? Beleza. Então, voltando aqui. Então, eu tenho duas semi-reações. Aqui vai acontecer no polo positivo e aqui vai acontecer no polo negativo. A do polo negativo eu já escrevi aqui, que corresponde à redução do cálcio, na verdade, dos íons cálcio. E a do polo positivo é o que corresponde à redução dos íons cloreto. Ou melhor, a oxidação dos íons cloreto. Então, a do polo positivo é a oxidação dos íons cloretos e a do polo negativo é a redução de íons cálcio. Então, aí, como ele quer saber tanto do anodo, que é do polo positivo, quanto do catodo, que é do polo negativo, posso começar a fazer logo do polo negativo bem aqui. Fica bem assim. Esse 2, duas vezes a constante de Faraday. 96.500. Tá? A massa de cálcio, que corresponde à massa atômica da tabela. Nesse caso, a gente pesquisaria a tabela lá para encontrar a massa de cálcio. A gente chega à conclusão que a massa dele vale 40. Quando pesquisar lá, a gente vê que a massa atômica do cálcio vale 40. Tá? Então, isso aqui está na estequiometria. Agora, a carga que ele me forneceu no processo é 2.440,8. Qual a massa produzida bem aqui? X, tá? X. Então, o valor de X vai ser 2.440,8.
440,8, tá? Vezes 40, dividido por 2 vezes 96.500, que é a constante de Faraday. Quanto vai ser esse valor de X? Então, a gente só desenrola toda essa missão aí. Quanto daria? Qual é o nome do coordenador do curso de vocês? É Danilo? Não, né? Não é o Danilo. É o Danilo, sim, professor. É o Danilo, né? Tá aqui. Professor Danilo. Deu 0,50. 0,50? Foi. 0,50 gramas. 0,5 gramas. É até porque o tempo de duração é pouquinho, né? A corrente é baixinha, então vai produzir pouco. Tudo tranquilo. Então, essa é a reação que acontece no cátodo, tá? Do processo, que é a redução do cálcio. Aí, para escrever a semi-reação que acontece no anodo, que é a oxidação, é o polo positivo, nesse caso vai ser a oxidação de íons cloreto. Eu mostrei para vocês. Até dei, acho que como exemplo, essa mesma eletrólise ígnea. Os íons cloreto eles vão perder elétrons e vão se transformar em cloro. Tá? E por uma questão de balanceamento, nós temos 2 aqui. Tá? Aí a gente coloca 2 também aqui, porque tu lembra que cada cloreto perde um elétron, mas como tu tem 2 cloretos, eles vão totalizar a perda de 2 elétrons. Tá? Então tá aqui, essa quantidade. Como ele não disse para mim que se ele quer essa quantidade em gás, em volume, no caso, se fosse gás, e na verdade, na prática, se a gente pudesse visualizar isso aqui, a gente ia ver várias bolinhas aqui, ó, formação de bolinhas aqui, que ia corresponder à formação de gás cloro. E pelo cheiro também, né? Nesse caso aqui, ele não fala na questão para nós se ele quer, ele só fala a quantidade. Ele não fala se ele quer em volume, em massa, então a gente pode calcular em massa, tá? Se por um acaso ele falasse em volume, seria o gás aqui. Aí se ele viesse com a palavra CNTP, que eu acredito que vocês já escutaram falar nisso, CNTP, que significa condições normais de temperatura e pressão, que corresponde àquele volume fixo de 22,4 litros, tá? Então, a gente encontraria justamente o volume de gás através dessa constante bem aqui. Ia ter que, em vez de trabalhar com a massa do cloro aqui, ia colocar o volume do gás cloro. Mas isso só se ele pedisse volume, tá?
litros e tal. Como ele não deixa especificado, a gente faz da maneira convencional, que é a mais simples, que é a massa duas vezes, de novo, duas vezes 96.500, duas vezes 96.500, está produzindo, ó, se fosse volume, a gente ia colocar esses 22,4 bem aqui, tá? Se fosse volume, colocaria 22,4 bem aqui. Mas nesse caso, como é massa, nesse caso a gente vai fazer com massa, seria a massa do cloro, desse cloro bem aqui, ó. A massa desse cloro, cada cloro na tabela vale 35,5. Tá? Como a gente tem 2 aqui, a gente vai multiplicar 35,5 por 2, que vai dar 71. Tá? 71. Então, a mesma corrente, ou melhor, é a mesma corrente com o mesmo tempo de duração da primeira aqui, que foi a do cálcio, nós obtivemos essa carga, já foi feito o cálculo. E aqui x. Então, o valor de x ficará 71 vezes 0,8, dividido por 2 vezes 96.500. Então, quanto vai ser o valor de x? Quanto deu, galera? 71 vezes 2.440,8 dividido para 2 vezes 96.500. Deu 0,89, professor. 0,89. Beleza.
Professor, eu coloquei um número errado aqui, peraí. Deu errado. Deixa eu fazer de novo. Eu não- Tá certo, professor. É 0,89 mesmo. Beleza, então. 0,90, é isso aí, ó. Alguma dúvida? Bora fazer essa outra aqui. Diz assim: o brinquedo movido a pilha fica ligado durante 1h30, né? Até se desligar. Acho que a gente até que já até facilita que nós calculamos quanto equivale os segundos disso aqui. Tá? Até se desligar. Sabe-se que a pilha é recarregável. E o seu metal é o magnésio, que possui uma corrente de 10.800 miliamperes, tá? Miliampere. Qual foi o desgaste aproximado de magnésio nesse período? Então, ele pergunta qual foi o desgaste de magnésio nesse período. Então, a primeira coisa que a gente escreve é a reação de oxidação, desgaste é a oxidação de magnésio. Então, o magnésio se oxida, tá? O magnésio se oxida. Então, essa que é a reação de oxidação do magnésio bem aqui. Aí, ó. A oxidação do magnésio. Então, ele deu para nós o tempo de duração dessa pilha. 1h30 dura. Ele fornece uma corrente de 10.800 miliamperes. E tem duas coisas a se fazer aqui. Transformar esse tempo para segundos e transformar essa corrente para ampere, tá? Nesse caso aqui, quando for miliampere para ampere, ou amperes, esse valor em amperes ele fica assim, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, eu acrescento o 10 a menos 3 para ampere. Ou seja, para a gente transformar esse valor de miliampere para ampere, eu deveria dividir todo esse valor por 1.000. A gente pode acrescentar o 10 a menos 3 aqui, ou simplesmente dividir mesmo por 1.000, que daria 10,8 ampere. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Aí esse valor em hora aqui, ó, ainda agora há pouco nós fizemos. Vocês lembram quanto foi que deu? Que foi até 90 minutos, que 1h30 corresponde a 90 minutos. Nós até multiplicamos por 60. Vocês lembram quanto foi que deu aqui? 5.400. 5.400. 5.400. 5.400. 5.400 segundos. Beleza.
Então, bora lá. Então, vai ser o magnésio, que a gente vai lá na tabela periódica encontrar a massa do magnésio. Como ele não forneceu aqui, essa massa eu sei de cabeça aqui, ela vale 24. A gente deveria ter ido, correto é pesquisar lá, né? Mas como a gente sabe ela de cabeça, no caso aqui eu lembro. Se vocês não soubessem, basta pegar a tabela periódica e encontrar que vai dar uma massa de 24 gramas, que equivale a 2 vezes a constante de Faraday. E até deu aqui, ó, 1 Faraday de 96.500. Tá? Então, isso aqui é de carga. Eu separo bem aqui para calcular a carga equivalente a... eu posso colocar simplesmente 10,8, tá? Porque tu vai dividir por 1.000 e andar 3 casas para trás. 10,8 vezes 5.400. É o tempo. Então, a carga vai ser quanto? Quanto vai ser a carga aqui? Cinquenta e 58.320. Tá? Então, como ele quer saber a massa desgastada, X aqui, 58 aqui. Então, o valor de X vai ser igual a 24 vezes 58.320. Eu vou dividir a 2 vezes 96.500. O valor de X vai me fornecer quanto? Sim. 7,25, professor. Beleza? Torceremos para ter resposta. Tem? Porque senão a gente vai ter que batalhar no erro, mas eu acho que nós não erramos nada. Quanto foi que deu aí? Ah, tá aqui até a alternativa. 7,17. 17, quanto foi que deu? 7,25. É, o mais próximo, 7,3 aqui. Por que deu Então, aproximadamente 7, é porque é o seguinte, a massa do Por que a magnésio na alternativa? tabela... Oi? Desculpa? Por que na alternativa não deu o mesmo valor que a gente conseguiu aqui? Porque nós, porque nós estamos utilizando a massa arredondada aqui, No caso, 7, 24. ah, Então, se tu pegasse a massa em si, que não fosse arredondada, a gente ia chegar a essa...
É esse valor. Ou até mesmo, o ideal seria a gente fazer todo esse cálculo na científica. Não sei se vocês estão fazendo na científica aí ou no celular. E a científica, ela usa todos os valores assim, a gente não arredonda igual o telefone. No celular. Enfim, tem todo um porém aí. Se tratando de gramas, no caso, não tem tanta diferença, não? Não, não. Não tem, não. Mas a essência é compreender. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Aí é o seguinte, pessoal. Qual é da nossa... alguma dúvida? É, não, eu estava anotando, professor. Vai ficar Ah, gravado isso aí? eu lembrei agora há pouco que eu não gravei, ó. Mas se Eu eu estava anotando. posso mandar isso salvo, assim, em PDF para vocês, ou se vocês quiserem, eu deixo anotar, não tem problema. Depois que eu lembrei que eu não tinha gravado, ó. Deixa eu só terminar de anotar isso aí, por Tá, favor. tá, beleza. Eu tava falando, o Danilo me mandou agora uma mensagem aqui, que a disciplina vai até dia 12/3. 12/3. 12/3. Então, nós vamos ter aula 25/2, 5/3, 3/3, tá? Então, já marca na agenda de vocês aí, uma prova no dia 10/3, uma prova no dia 10/3, marquem na agenda de vocês aí, uma prova no dia 10/3, e a prova para quem precisar no dia 12/3. Quem precisar, quando eu falo assim, quem precisar e quem não atingir a nota na, as duas notas, tá? Mas aí, até o dia 10, vocês já sabem quem vai precisar fazer 10, 11, 12. Quem vai precisar fazer dia 12 ou não, tá? O dia 12, quando a gente fala, é só para constar no sistema, tá? Mas, logicamente, a prova dia 10, não, vai ter que ser. A não ser se eu disponibilizo. Como é que tá o horário de vocês, na verdade? Vocês estão tendo disciplina, por exemplo? Não terminou de anotar, né? Vocês estão tendo disciplina todos os dias, é? Não. Não? Ah, tá. Então, a gente pode, por exemplo... Terminei de anotar e a gente não está tendo disciplina dia de terça. Dia de terça a professora só está postando, no caso. Tá. Não, então, justamente isso. Então, eu posso... Porque deixa... Se eu não estou enganado, ó... Vou tirar um calendário aqui. Dia 10 é justamente na quarta. Então, eu posso disponibilizar a prova desde segunda já para vocês, para finalizarem até o dia 10, que é a quarta-feira. Aí, quando for dia 10, eu já lanço, eu disponibilizo até, por exemplo, até umas 5 da tarde, eu já lanço no Siga, já anota as notas de vocês, e vocês já sabem dia 10 se quem passou, quem não passou.
Eu espero que todos. Mas e a primeira nota, professor? Pois Como é, é que ficou em relação àquelas questões anuladas? E a trabalho também não foi contabilizado, né? não foi, mas vai ser, tá? Todos os trabalhos, quem enviou os trabalhos para mim, eu tenho anotado. Justamente isso, eu vou sentar que é pra gente, que é para me lançar no Siga essas notas de vocês também, só computar quem foi que mandou o trabalho e quem não mandou. Em relação à prova, mas já não foi, eu já não disse para vocês as questões anuladas e não? Ou falta falar isso? Sim, mas aí a questão é que se anularam as questões, por exemplo, a prova valia 10 no caso, né? Aí não teria que valer 8 agora? Não. As questões anuladas, automaticamente os pontos vão para vocês, entendeu? Não tem como mexer, senão vai dar um trabalho para refazer o cálculo. Tu entendeu? Por exemplo, quem tirou 8 na prova, contando com as duas anuladas erradas, automaticamente tirou 10, porque as duas erradas, os pontos vão para vocês. Pois é, mas no caso o senhor não ajeitou isso ainda, né? Porque depois o senhor mandou a nota lá de umas que o senhor corrigiu, mas não colocou essas duas, né, anuladas. Não coloquei as duas anuladas, mas as duas anuladas, por exemplo, tu recebeu a tua prova lá e sabe qual errou, qual acertou, correto? Sim. Sim. Se aquelas que eu falei que foram anuladas, você por um acaso havia errado, já sabe que tu tem os pontos dessa. Entendeu? Entendi. Pois é. É mais ou menos isso. Mas não esquenta que isso aí, eu vou lançar lá no Siga com um tempo hábil, que é para a gente poder fazer a discussão disso, se tiver alguma coisa errada para alertar, e a gente vai, senta e conversa e ajeita. Tá certo? É só para a gente fazer esse cronograma aqui, porque a gente tem que fechar e depois o Danilo vai ficar pedindo para lançar as notas para fechar o sistema. O semestre de vocês, na verdade, vai terminar dia 12, né? Então, o semestre de vocês termina dia 12. Aí vai dar uma parada. Eu acredito que vocês vão dar um tempinho. Acho que um tempo de 1 ou 2 semanas, eu não sei como é que ele está fazendo o cronograma para iniciar as novas disciplinas, novo semestre. Então, é por isso que a gente só tem que ver. Essa é uma questão burocrática que tem que ter no SIGA, que a gente vai ter que preencher lá, pessoal. Então, assim, já contabilizando, que eu quero que você já fique ciente. Prova dia 10, recuperação dia 12 de março. Certo? Recuperação dia 12 de março. Aí, próxima sexta aula, próxima quarta aula, próxima sexta aula. Normal. Beleza? Durante esses intervalos, nesse semestre aí, as nossas atividades elas vão ser feitas todas no Google Doc, tá? Não vai ser mais mandado a lista para vocês e vocês mandam para mim. As listas que for mandada para vocês é só para vocês exercitarem em termos de fixação, tá? Então, já falando disso, eu vou preparar alguns exercícios de pilha e eletrólise, tá? E vou mandar para vocês o link para vocês responderem dentro, igual um questionário. Como foi a prova? Vocês vão responder dentro do sistema. Aí o próprio sistema contabiliza a nota e quando vocês enviarem para mim, automaticamente chega a pontuação que vocês vão tirar. Aí a gente vai fazer dessa forma, para essa segunda avaliação. Nesse caso, Tá, a de eletroquímica não é para enviar, não? Não. Aquela que eu mandei para vocês, vocês apenas exercitam. O objetivo era apenas vocês exercitarem. Tá? O que vai ser contabilizado e enviado, que é para mim, vai ser dentro do sistema. Professor, a gente acabou de ver aqui que a Sueli também vai passar a prova no dia 10. A sua prova vai ser o dia todo, igual naquele dia? Não, é porque é o seguinte, a prova dia 10, ela vai ser só para constar no sistema. Como eu disse para vocês, eu posso liberar a prova desde segunda ou terça, já que vocês não têm a disciplina. Você me entende? Uhum. Eu mando o link para vocês da prova na segunda-feira,
e dou o tempo da segunda até a quarta para vocês finalizarem, Ok. ok? Ela não vai ser somente no dia 10, tá? Até porque já tem prova marcada lá, né? As provas elas já estão sendo no sistema também dos outros professores? Acredito que sim, né? Que é mais claro. A gente só fez uma prova. Ah, é? Tá, beleza. Então, assim, eu vou ver se eu tentar me esforçar para ver se eu consigo até essa semana finalizo. Eu tento lançar no sistema de vocês a nota da primeira prova, que é para a gente ter esse tempo, de repente ter alguma consistência e coerência na nota de vocês, para a gente fazer esses ajustes até o final do dia 12. Então, a gente fica dessa forma, tá? Então, eu vou mandar para vocês o link dentro do grupo lá e vocês vão ter o prazo para responderem. Dentro do próprio grupo eu digo qual vai ser o prazo. Aí vocês vão fazer lá a atividade referente à eletroquímica, tá? Pilha e eletrólise. Aí a próxima aula a gente trabalha termoquímica, que é termodinâmica, depois cinética química e a mesma história. Vai jogando dentro do grupo o link das atividades referente a esses assuntos. E no dia 10, prova, segunda avaliação, e dia 12, prova final para quem necessitar. Tá? Caso espero que não tenha contratempo, vocês consigam logo passar até o dia 10. Aí dia 12 a gente só se reúne, esclarece, tem que esclarecer e se despede e espera retornar para a gente trabalhar a disciplina química teórica, a química geral na prática, porque vocês têm essa disciplina na prática. Eu não sei se eu vou ser eu que vou trabalhar. Tá certo? Se a gente não tem mais nenhuma dúvida, fique à vontade aí para perguntar o que vocês acharem que deve perguntar aí. Não, a gente se encontra na sexta-feira.